Na quinta-feira passada, nós falamos então a respeito dos 5 solas. Falamos então que eles são resumos que sintetizam a nossa identidade teológica, isto é, aquilo que nós cremos no que diz respeito ao plano de salvação, à conduta da igreja, à vida cristã. Então, com base nos 5 solas, nós hoje vamos estudar então como vive um cristão reformado. E aí, antes da gente falar exatamente sobre essa vivência, sobre essa prática, eu achei por bem nós trazermos aqui algumas definições a respeito do cristão, trazermos aqui algumas informações sobre a crença de um cristão reformado, em que crê um cristão reformado, para finalmente então nós falarmos a respeito dessa vivência. Então vamos começar com algumas definições. Primeiro, é importante que a gente defina o que significa ser um cristão. Segundo, o que significa ser um cristão protestante, tendo em vista que o cristianismo tem vertentes. E aí, finalmente, em terceiro, o que significa ser um cristão reformado. Ok? Então, vamos lá. Ser cristão, então, é ser um seguidor de Jesus. É alguém que crê em Jesus Cristo. Mas não é uma crença qualquer, no sentido de admitir a existência do Jesus histórico, por exemplo. Esse crer em Jesus Cristo tem a ver com entender, para começar, o significado de Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a sua condição de Salvador. Quando a Bíblia, já desde o Antigo Testamento, promete que Deus enviaria o seu filho, isto é, enviaria o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, que venceria o pecado e nos salvaria, em hebraico, não é claro, a palavra aportuguesada do hebraico é Messias. E quando você traduz para o grego, essa palavra Messias é Cristo, também falado de forma aportuguesada. Então, Cristo é o mesmo que Messias, é o mesmo que ungido, é o mesmo que escolhido. E aí, então, quando se fala Jesus Cristo ou Jesus o Cristo, é o mesmo que Jesus o Messias, o ungido, o escolhido. Com qual propósito Jesus foi escolhido? Escolhido para ser aquele que morreria no nosso lugar, para nos dar a vida eterna e o perdão dos pecados e nos reconciliar com Deus, cumprindo então o plano de salvação estabelecido pela Trindade desde antes da fundação do mundo. Então, dizer que eu sou um cristão é dizer que eu sou um seguidor de Jesus, no sentido de crer que Ele realmente é real, Ele é verdadeiro, Ele é histórico, ao mesmo tempo, Ele é Deus, Ele é Salvador, e crer na sua obra, na suficiência da sua obra. Isto é, crer que Jesus é o Cristo, porque Ele morreu na cruz, num sacrifício vicário, isto é, substitutivo, num sacrifício suficiente, capaz de gerar sobre a minha vida o perdão de todos os meus pecados e me reconciliar com Deus. Nesse sentido, então, o cristianismo ele vai seguir correntes ou escolas ou vieses. Nós temos a corrente mais tradicional no Ocidente, mais conhecida como o cristianismo romano, também conhecido como catolicismo romano. Então isso significa que, popularmente, católicos também são cristãos. Nesse caso, eu diria que quando você evangeliza um católico e ele se torna protestante, ele só está trocando 6 por meia dúzia. Não num sentido de que o catolicismo esteja completamente certo, porque há erros doutrinários, há equívocos teológicos e tudo, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito porque a gente não está falando de evangelização de cristãos romanos.
Há o cristianismo ortodoxo, que ele é mais conhecido principalmente na Armênia e na Rússia, e esse cristianismo ortodoxo foi uma divisão do lado oriental da igreja, exatamente pela discordância de alguns desenvolvimentos doutrinários nos concílios que aconteceram ao longo da história. Então, por exemplo, para o lado ocidental não existe hierarquia dentro da Trindade. Para o lado ocidental não existe hierarquia dentro da Trindade. Para o lado oriental existe. Mas isso é pequeno, isso é supérfluo, isso não os desqualifica como cristãos. Nós temos os cristãos coptas, que são cristãos no Egito e na Líbia. Nós temos outras ramificações menos conhecidas do cristianismo, eu não vou lembrar todos os nomes agora, mas nós temos os cristãos celtas, que deram origem depois ao desenvolvimento do cristianismo naquela região da Escócia, da Irlanda, da Inglaterra, enfim, então nós temos a vertente protestante, que deu origem então aos evangélicos. Então, originalmente nós somos cristãos protestantes, e aí essa nomenclatura protestante, ela surge por causa da condição de protesto contra o cristianismo romano na virada da Idade Média para a Idade Moderna. Mas hoje em dia a gente não protesta absolutamente nada. Então, o protestante ficou mais como uma espécie de herança teológica mesmo. E aí nós temos, depois, na virada do século XIX para o XX, já na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, cristãos protestantes e cristãos protestantes evangélicos, porque a proposta do evangelicalismo, originalmente, era que a pregação, isso foi uma ideia surgida na Europa, a pregação não deveria acontecer isolada, ela deveria acontecer seguida da assistência social para aqueles que são mais necessitados. Então, o movimento do evangelicalismo, que originalmente, se prega, então, cristianismo protestante evangélico, ele é assim chamado exatamente porque era adepto de cristãos protestantes que entendiam que a ação social, a assistência social deveria ser feita. E aí é claro que alguns missionários que foram para os Estados Unidos, da Europa para os Estados Unidos, e da Europa e dos Estados Unidos, e vieram para a América Latina, especificamente para o Brasil, América do Sul, melhor dizendo, especificamente para o Brasil, então alguns também trouxeram essas ideias. E aí hoje somos evangélicos apenas para dizer que não somos católicos. Porque quando você pergunta para um evangélico se ele sabe a origem, o significado da palavra evangélico, ele não sabe dizer. Então, eu até diria que uma boa parte da igreja brasileira de evangélicos não são evangélicos de raiz, ou seja, não são evangélicos porque entendem que a pregação tem que ser seguida de ação social. São poucos os que defendem isso e são poucos os que sabem dessa origem da nomenclatura evangélico. E dentro ainda, no campo do Brasil, surge ainda o pentecostalismo clássico, ou seja, eles não se consideram exatamente protestantes, eles se autonomeiam como pentecostais, e da década de 70 para cá, com o surgimento do neopentecostalismo a partir da Universal do Reino de Deus, você tem os neopentecostais, que, dependendo da tradição de fé que seguem, podem ser considerados cristãos. Agora, dependendo do nível de discrepância, algumas igrejas reformadas e algumas igrejas do pentecostalismo clássico não consideram essa ramificação de neopentecostais como cristãos. Os consideram como uma seita, uma heresia, alguma coisa desse tipo, porque há uma grande discrepância em relação aos ensinos bíblicos. Mas, enfim,
a ideia dessas definições é para nós nos situarmos historicamente. Então, um cristão é aquele que é seguidor de Jesus. Então, nesse sentido, todas essas ramificações que eu citei, a partir do momento que essas ramificações têm em comum Jesus como Deus e como único e suficiente Salvador, então eles são eles são declarados cristãos. Já um cristão protestante, originalmente protestante, de raiz, na sua essência, é alguém que herdou a tradição teológica dos reformadores. No caso, os reformadores são Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio e João Calvino. Então, o cristão protestante é aquele que crê nos 5 solas como um resumo da teologia reformada, isso é, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. É aquele que entende que a salvação ela é estática, isto é, ela é definitiva, ela acontece uma última vez, ela não é um processo, isto é, ele não confunde a santificação que é processual, que é gradativa, com a salvação que acontece uma única vez. Porém, ele entende que existem etapas dessa salvação, isto é, daquela experiência que a pessoa tem no momento que ela está sendo salva, que a gente chama então de ordo salutis, ou ordem da salvação, que é o momento que o Espírito vem e me convence do pecado, da justiça e do juízo. Nesse momento de convencimento, o Espírito está gerando em mim condições de dizer sim a essa chamada eficaz, que a gente chama então depois de conversão. Então, nesse momento, o Espírito está me unindo misticamente a Cristo. Logo depois vem a conversão, isto é, quando eu digo sim a esse chamado do Espírito. A seguir vem a justificação pela fé, que é a declaração de que todos os meus pecados são perdoados. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o Espírito está gerando em mim redenção, ou seja, eu estou nascendo de novo para ter condições de dizer sim. Então, ele gera essa redenção, me une misticamente a Cristo, eu digo sim, isto é, a conversão, depois vem a justificação e, por último, a santificação, que agora, todo o restante da minha vida, Deus vai trabalhar no meu caráter, na minha vida, me aperfeiçoando para que eu me torne parecido com Cristo. No último dia, claro, aqui nessa vida ninguém se parece com Jesus, consegue se tornar 100% parecido com Jesus, e eu vou respondendo a essa chamada de maneira impulsionado pela minha gratidão por Ele ter me salvado. Então essa é a ordem da salvação. Um cristão protestante crê nisso. E finalmente, então, quem seria o cristão reformado? Eu diria que o cristão reformado é o estágio final, digamos assim. Então, ele é um cristão porque ele é seguidor de Jesus, o Cristo. Ele é protestante porque ele é adepto dos 5 solas e da Ordo Salutis. E ele é reformado porque ele crê no resultado do sínodo de Dort, que aconteceu entre, se eu não me engano, 1618 e 1619, e os documentos oficiais são chamados de 5 pontos do calvinismo, que nós não vamos falar sobre eles aqui essa noite. Pode ser que para um outro estudo a gente desenvolva essa parte. Mas ele é adepto, então, dos 5 pontos do calvinismo, e, além de ser adepto dos 5 pontos do calvinismo, ele entende com bastante clareza a questão da justificação pela fé, da soberania de Deus, da graça, da lei. Então, enfim, nós vamos começar a expor aqui agora em que crê um cristão reformado. Até aqui tudo bem? Tranquilos? Então, beleza. Bom, então essas são as definições, né? O cristão reformado, ele adota a teologia reformada, que, como eu disse, é constituída desses fundamentos de fé que nós vamos ver aqui agora e dos 5 pontos do calvinismo. Bom,
Então, primeiro entendimento que a gente precisa ter, então, a respeito do que crê um cristão reformado, porque isso automaticamente vai interferir, vai influenciar positivamente no modo como ele vive, é a respeito da doutrina da justificação pela fé, que acontece, isto é, a experiência da justificação pela fé acontece lá naquele momento da Ordo Salutis, que o Espírito está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e nós estamos respondendo positivamente a esse chamado de Cristo, nos rendendo a Ele para sermos salvos. Então, o que é a justificação pela fé? É um ato legal no qual Deus declara que o pecador é justo, não por alguma obediência ou boa obra desse pecador, mas somente por causa da obediência perfeita de Cristo à lei. Essa justificação é composta de dois processos: o perdão dos pecados e a imputação da justiça de Cristo, onde o pecador é justificado somente pela fé. Caso vocês queiram conferir essa doutrina, as referências bíblicas são Romanos capítulo 3, verso 22 a 26, capítulo 4, versículo 5, Efésios capítulo 2, versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19, Romanos capítulo 4, versos 6 a 8 e segunda carta aos Coríntios capítulo 5, verso 21 e Romanos capítulo 3, versículo 28. Todos esses versículos nos levam então a esse entendimento. Ora, tente imaginar um tribunal. E aí você é o réu. Você está sendo acusado dos pecados que você cometeu. E aí, ninguém nesse tribunal está negando que você tenha cometido esses pecados. Entretanto, Cristo, como seu advogado de defesa, deixa claro que ele pagou, ele foi sentenciado no seu lugar. Ele morreu no seu lugar. Ele já foi sentenciado. Ele já foi punido no seu lugar. Então, Deus, o Pai, como supremo juiz, leva em consideração a defesa de Cristo e te declara justo ou justificado. Então, justo não é porque Deus fechou os olhos e fez vista grossa para o seu pecado. Justo ou justificado é porque Ele está levando em consideração o que Jesus fez. E aí, ao considerar o que Jesus fez, é como se Jesus fossem as lentes dos olhos, dos óculos de Deus. Ele olha através de Cristo e vê em você uma pessoa perdoada dos seus pecados. Então esse é o primeiro processo que acontece. O segundo processo é a imputação da justiça de Cristo. O que é imputar? É o mesmo que colocar. Então é como se fosse assim. Vamos voltar para um exemplo lá do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o que era o sacrifício pelos pecados? Um israelita, por exemplo, que cometesse qualquer pecado, levava um animal para o sacerdote. O sacerdote orava sobre esse animal, não pela vida dele, mas pela sua vida. Imagine que você é um israelita que está levando agora esse animal em sacrifício pelo perdão dos seus pecados. Então o sacerdote pedia que os seus pecados passassem para aquele animal. E aí depois ele matava esse animal. Você saía de lá purificado dos seus pecados, porque seus pecados tinham passado para aquele animal. E o sacerdote então fazia o quê? Como ele era da tribo de Levi e ele não tinha oportunidade de trabalhar gerando renda, o que ele fazia? Todo animal que você levava virava comida dele e da família dele. Então esse sacerdote comia aquela carne depois. Então o que estava acontecendo? Aquele pecado estava passando do animal para o sacerdote. Por isso que uma vez por ano, o próprio sumo sacerdote
uma vez por ano, sacrificava um animal pelo perdão dos seus próprios pecados e de todos os pecados que ele havia consumido do povo de Israel ao longo do ano, comendo a carne dos animais levados para sacrifício. Quando a gente está lá em João, capítulo 6, versículo, se eu não me engano, 48 ou 58 em diante, que Jesus fala: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim, não tem parte comigo. Jesus está fazendo exatamente o processo inverso. Como nosso sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, ele está oferecendo em sacrifício na cruz a carne dele para que você coma, porque a carne dele é pura. Aí quando você come a carne dele que é pura, metaforicamente falando, figurativamente falando, que é crer no que Jesus fez na cruz, você é purificado de todos os seus pecados, e os seus pecados recaem sobre Jesus. Mas não recaem atualmente. Antes mesmo de você existir, lá em João 17, Jesus orou dizendo: Pai, eu oro não apenas por estes aqui agora que estão comigo, mas por todos aqueles que ainda hão de crer em mim pela tua palavra, ou seja, pela pregação do Evangelho. Então você nem existia e todos os seus pecados foram parar sobre Jesus na cruz. É por isso que você participa da ceia hoje, como uma forma de honrá-lo e de se lembrar que você tem que comer da carne dele, beber do sangue dele, para que você tenha parte com ele, sendo purificado dos seus pecados. A ceia não te purifica de pecados. A ceia é um símbolo do que você metaforicamente, figurativamente fez, que foi comer a carne de Jesus, que na verdade nada mais é do que crer na obra redentora dele na cruz do Calvário. Quando você faz isso, então, Deus agora olha para essa justiça de Cristo. Bom, ele não cometeu nenhum erro, nenhum pecado. Como vocês comeram da carne dele, crendo nessa obra sacrificial, eu os declaro, isto é, eu coloco sobre vocês a justiça do meu filho. Ou, em outras palavras, eu considero que vocês são tão sem pecado quanto ele. Por isso que a gente fica triste quando peca contra Deus. Porque olha o que Deus é capaz de fazer por nós, olhar para nós como se em nós não existisse pecado, nos declarar perdoados de todos os nossos pecados, desde quando nós nascemos até o dia que a gente morrer, e a gente ainda peca. Então, fazendo uma aplicação, como vive um cristão reformado? Nesse sentido, ele vive em paz com Deus, conforme Romanos capítulo 5, verso 1. Nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. É através do que Jesus fez, nós não somos mais inimigos de Deus, conforme Efésios capítulo 2, verso 1 diz que outrora nós éramos inimigos conforme nós andávamos de acordo com este mundo e de acordo com a influência do príncipe das trevas, no caso, Satanás. Hoje você vive em paz com Deus, na condição de amigo, de servo e de filho de Deus. Lembre-se da promessa de João, capítulo 1, verso 13. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Como você se relaciona com seu Pai Celestial? Você o vê como pai? Você se sente como filho? Você entende que o modo como ele se relaciona com você é exatamente o modo como ele se relaciona com Cristo? Você entende que o modo como ele te ama é exatamente o amor que ele tem por Cristo? Não existe filho preferido?
Legal, né? Vamos lá. A outra crença que o cristão reformado tem é na soberania de Deus. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, geralmente, das pessoas aceitarem, mas aceitando ou não, é assim que funciona. Bom, a soberania de Deus significa que Deus possui o controle absoluto sobre toda a sua criação. Mateus capítulo 6, verso 23 e capítulo 10, verso 29. Na teologia sistemática, dizer que Deus é soberano é dizer que Ele cria, sustenta e governa todas as coisas. Então, tudo que existe, toda a realidade que a nossa mente consegue conceber, e até aquilo que existe, mas que a nossa mente ainda não concebeu por desconhecimento, foi criado por Deus. Então, só existem dois entes na realidade: o que foi criado por Deus e o próprio Deus, que não foi criado por ninguém. Então, o que não é Deus é criação dele. Ponto. Entendendo isso, o que são as leis físicas, as leis morais, as leis sociais, as leis biológicas, as leis psicológicas de funcionamento da realidade? São manifestações da soberania de Deus naquela área em que Ele estabelece o modo correto daquela área funcionar. Isso significa que não existe mãe natureza, porque a natureza não é autônoma, ela não é independente. Todas as coisas, todos os dias funcionam pelo poder da palavra de Cristo. Não é isso que está escrito lá em Hebreus capítulo 1, verso 3? Vamos pegar o versículo 1, já do capítulo 1. Deus antigamente falou aos nossos antepassados pelos profetas, mas agora Ele fala por meio do seu Filho. Quem é o seu Filho? Aquele que sustenta todas as coisas, todo o universo. O Filho é a expressão exata de Deus. Em outras palavras, todos os atributos que o Pai tem, o Filho também tem. Toda a capacidade divina que o Pai tem, o Filho também tem. E o Filho está assentado à direita do Pai, e tudo o que existe é regido todos os dias pela palavra do seu poder. Tudo, 100% de tudo que acontece é regido pela palavra do seu poder. Agora, é importante que a gente não confunda essa regência com a ideia de achar que Jesus é a causa absoluta. Não, Ele é a causa primária, Ele é a causa primeira. Ele é o Criador junto com o Pai, e o Pai colocou em suas mãos a regência de tudo que existe. Entretanto, a Trindade colocou em nós seres que habitamos, seres vivos que habitamos na criação, o que nós chamamos na teologia de causa secundária. O que é a causa secundária? É aquilo que nos torna, no caso dos seres humanos, responsáveis pelas nossas atitudes. Entretanto, as nossas atitudes, de uma maneira que a Bíblia não explica como, ela só explica que isso acontece, todas as nossas atitudes, boas e ruins, cooperam para aquilo que Deus planejou na execução da criação e, ao mesmo tempo, na execução do plano de salvação. Então, por exemplo, a escolha dessa roupa que eu estou vestido para dar o estudo bíblico foi minha. Mas, conforme o Salmo 139, verso 13, se Deus escreveu todos os meus dias no seu livro, antes mesmo de eu nascer, isto é, quando eu estava no ventre da minha mãe, então, é claro que Deus não só sabia, como escreveu
eu vestiria essa roupa hoje, que eu estaria aqui hoje dando esse estudo bíblico. Mas o responsável por usar a roupa e dar o estudo sou eu. Aquilo que eu faço apenas coopera com aquilo que Deus determinou. Então essa causa secundária não faz de nós marionetes ou robôs. É isso que significa crer na soberania de Deus. Então Deus cria e ao mesmo tempo Deus sustenta, como nós vimos pela palavra de Cristo. E finalmente Deus governa. Por quê? Porque nada foge do controle de Deus. E essa forma de governar, por exemplo, Cristo está trabalhando em prol da salvação daqueles que ainda hão de ser salvos. Então a gente às vezes acha que Cristo está sentado lá e que só o Espírito é que está trabalhando aqui, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e que Cristo fica lá à toa sentado. Não. Se a gente ler 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai orientar exatamente isso, que Cristo está nesse momento trabalhando pela salvação dos seus. Como é que Cristo faz isso? Usando a igreja. Então, todas as vezes que você prega para alguém, que você evangeliza alguém e que alguém se converte, você foi usado por Deus para poder salvar uma pessoa. E você foi o responsável por aquela evangelização. Mas quem te deu as palavras e a sabedoria e trouxe à sua mente os argumentos para você dar conta de ganhar aquela vida para Cristo, foi o Espírito. Então é nesse sentido que tudo aquilo que fazemos resulta em glória para Deus. Porque tudo aquilo que existe na criação aponta para algum atributo de Deus. Então cremos nisso. Um cristão reformado crê nessa soberania. Então eu vou terminar de ler aqui para vocês assimilarem melhor. Portanto, Deus tem o controle de todos os acontecimentos, passados, presentes e futuro, sendo Ele o Senhor da história. Daniel capítulo 4, verso 35. Deus não é somente o Criador, Ele é também o preservador do universo, sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder, conforme eu havia dito em Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é quem determina tudo o que acontece, sendo a sua vontade totalmente soberana. Isaías capítulo 46, verso 10. Inclusive sobre as nossas consciências. Filipenses capítulo 2, verso 13. Existe uma liberdade e uma responsabilidade humana, porém essa liberdade e responsabilidade são frutos daquela causa secundária que eu expliquei para vocês, e essa liberdade é limitada porque ela está sujeita à vontade soberana de Deus. A verdadeira liberdade humana não é eu fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser e quando eu quiser, sem ter limites. Esse conceito é um conceito filosófico que nega as Escrituras. Ok? Esse conceito vai surgir, se eu não me engano, no século XVIII, aproximadamente ali, 19, eu não me lembro bem o período que Immanuel Kant viveu. Mas naquela época, já sob a influência do iluminismo, os filósofos negavam Deus. Então, ao negar Deus, eles acabaram concluindo que nós vivemos num sistema de causa e efeitos fechados, ou seja, numa espécie de determinismo biológico. Por quê? Porque se Deus não existe, tudo que existe é essa vida, e então o que são as leis que regem essa vida? São leis que determinam o modo correto de vivermos, mas depois que morre, acabou. Não tem mais nada. Então, para aqueles que começaram a se sentir incomodados com a possibilidade de não existir vida após a morte, começaram a questionar, então o que vem depois? E aí,
surge a proposta, vem a liberdade. Então, quem é capaz de viver plenamente nesta vida que vai finalizar e que não tem nada depois da morte? Somente aquele que extrapola as regras do determinismo biológico e faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. E isso acabou virando uma herança filosófica para a sociedade ocidental. Só que o verdadeiro conceito de liberdade é o bíblico. Por exemplo, você já viu peixe voando? Você já viu pássaro nadando? Então o peixe é um ser livre desde que ele viva na água, conforme Deus planejou para que ele funcionasse. O pássaro é livre desde que ele tenha condições de voar, conforme Deus planejou para que ele funcionasse. Só o ser humano é que cisma de quebrar as regras e falar que é livre. Então é óbvio que a verdadeira liberdade é quando nós vivemos submetidos à palavra de Deus, moralmente falando. Porque aí quando nós vivemos moralmente, eu até aprofundaria mais existencialmente, com a nossa condição de adquirir conhecimento, de educação, de trabalho, de constituição de família, moralmente, dentro das regras estabelecidas pelo próprio Deus sobre como devemos funcionar, aí é que verdadeiramente somos livres. Por isso que essa liberdade, ela é condicionada à soberania divina. Quando a gente fala que ela é condicionada, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque todo ser humano precisa de um parâmetro fora de si para ele entender os seus próprios limites. E esse parâmetro está em Deus. Porque se eu nego Deus, eu vou ser obrigado a concordar com as ideologias que vão dizer que a forma de funcionar do ser humano é meramente uma construção histórico-social. Em algum momento na história convencionou-se que nós deveríamos viver assim, e agora nesse novo momento histórico isso está sendo desconstruído para uma nova construção, que por si só aparentemente não é moralmente ruim. Aí eu vou ter que concordar daqui a pouco com o feminismo, com a ideologia de gênero, com a pedofilia, com a doutrinação nas escolas, com a humanização de pets e uma série de outras coisas que estão acontecendo, porque a maneira de viver não tem parâmetro externo. Mas sabemos que o nosso parâmetro é o Senhor nosso Deus. Está nele e encontramos tudo o que precisamos para viver de uma forma sábia na Escritura. Portanto, não há motivo para preocupação ou confusão. Não somos marionetes diante de Deus. É com este entendimento que a tradição reformada enfatiza de maneira especial essa soberania de Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. O senhorio de Cristo sobre todas as esferas da vida tem como implicação, agora, a valorização da cultura, ou seja, como que um cristão reformado vive ao crer na soberania de Deus? Ele valoriza a cultura, o trabalho, a criatividade humana, dentro e fora do ambiente eclesiástico. Ou seja, toda a sua forma de viver, ele vive objetivando adorar Deus, glorificar Deus, por causa do que Cristo fez, que foi tê-lo salvado e ser soberano. Ou seja, olha como que eu descanso, porque eu sei que, por exemplo, o meu sustento, ele vem de Deus. Deus vai me dar vida e saúde para trabalhar. E se Ele não me der saúde, Ele vai providenciar um outro jeito para que o meu sustento aconteça. O modo como eu lido com a minha família, o modo como eu me relaciono com os meus colegas de trabalho, tem toda uma ética baseada no Evangelho. Por quê? Eu sei que Deus está controlando todas as coisas e eu tenho uma responsabilidade que é a proclamação desse Evangelho. Eu não preciso me preocupar. O modo, então, como eu trabalho, como eu estudo, como eu me envolvo com a minha família, como eu me envolvo numa atividade de lazer, de entretenimento, numa viagem que eu faço, tudo eu estou pensando o tempo todo em Deus e como ser moralmente influenciado, guiado, conduzido pelo Evangelho. E aí, a minha
imersão na cultura, meu envolvimento com a cultura, não é uma aceitação, a crítica de tudo que eles chamam de cultura. Eu uso a palavra de Deus como filtro para saber o que glorifica a Deus e o que não glorifica. O que glorifica, eu me envolvo. O que não glorifica, eu me afasto. E naquilo que não glorifica, eu crio uma contracultura do reino. Isto é, eu mostro que existe outra forma de me proceder e de pensar a respeito daquele assunto, que não aquele pecaminoso, aquela forma de pensar pecaminosa. Um exemplo: de repente a minha família resolveu sair para confraternizar o aniversário de alguém ou simplesmente confraternizar. Ora, como cristão, eu não vou rejeitar a minha família. Eu vou rejeitar os atos pecaminosos que a minha família cometer, mas rejeitá-los não, principalmente porque se eu sou luz e sal, eu preciso ter uma oportunidade de apresentar Cristo e o Evangelho para eles. Então, de repente, todo mundo está lá numa churrascaria e alguns que não são regenerados resolvem beber. Eu não vou beber. Vou pedir um suco, um refrigerante. Eles resolveram contar casos com piadas infames. Eu não vou participar, não vou rir, eu não vou contar esse caso. Ou seja, eu estou criando uma contracultura simplesmente com a minha presença, mostrando que há outras formas de confraternizar que glorificam a Deus. É claro, esse foi um exemplo mais simplório, mais banal talvez, mas com esse objetivo de mostrar que o modo de viver de um cristão reformado que crê na soberania é que ele é o tempo todo guiado por Deus nas suas crenças, nos valores que ele está assimilando e no seu comportamento. E automaticamente, mesmo que ele não perceba, essa conduta já faz com que a sua vida, a sua postura, glorifique a Deus. Então, como diria o Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Profundo isso, né? Ou seja, tudo que existe no universo, no planeta, seres animados, inanimados, seres humanos, a conduta humana, a moralidade humana, as opções que os seres humanos fazem, tudo pertence a Cristo, está sob o domínio de Cristo. Um cristão reformado crê nisso. Se o que o senhor chama de evolução for o desenvolvimento de conhecimento da humanidade, isso já vem lá daquela ordenança de Deus que diz: dominem sobre a criação. Quem deu ao ser humano essa capacidade de evolução nesse sentido de ganho de conhecimento, de aprimoramento e de aperfeiçoamento das potencialidades da criação ao ponto de desenvolver ciência, tecnologia, filosofia e outros campos de conhecimento, foi o próprio Deus, quando criou os seres humanos à sua imagem e semelhança e disse: dominem. Não é um domínio tirânico, não é um domínio déspota, não é um domínio para destruição, é um domínio para se envolver com a criação, ganhando cada vez mais conhecimento, porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu sou conduzido a adorar ao Senhor por esse tipo de conhecimento que Ele me permite ter. Ok? Então, quando eu creio na justificação pela fé e na soberania de Deus, eu acabo concordando com aquele catecismo de Westminster que me ensina o seguinte, que o objetivo principal do ser humano nessa vida
é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, aquilo que eu faço, eu glorifico a Deus, eu honro. E automaticamente eu o gozo, em outras palavras, eu me alegro nele. Eu fico satisfeito com a minha vida por causa do que ele faz por mim. Então, dando sequência, ainda algumas outras doutrinas, que um cristão reformado crê. A primeira dessas doutrinas é o pacto. Em outras palavras, como é que Deus se relaciona conosco? Pactualmente, ou por meio de aliança. Então, cristãos reformados entendem que a narrativa bíblica se desenvolve por meio de alianças ou pactos estabelecidos por Deus. E articulam isso em duas categorias principais: o pacto de obras, a partir do qual toda a humanidade é representada por Adão, e o pacto da graça, no qual pecadores são salvos por meio do sangue de Cristo, o segundo Adão. Esse pacto da graça se manifesta progressivamente desde a promessa feita no Éden, em Gênesis 3,15, e é fundamentado em uma aliança eterna feita entre o Pai e o Filho para salvar pecadores, chamado Pacto da Redenção. Então, essa maneira de compreender o papel das alianças na narrativa bíblica tem implicações práticas importantes para a vida da igreja, que deve proclamar o Evangelho, mas também deve praticar ações sociais e se envolver com a cultura, promovendo a contracultura do reino. Então, uma vez que Deus nos torna seus filhos, como é nossa relação com Ele? De filho para pai e de pai para filho. Como é que nós nos tornamos filhos? Então, primeiro, vamos começar lá no início, onde a Bíblia nos ensina que Deus faz um pacto de obras com o primeiro casal. Qual foi esse pacto? Vocês não podem comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, havia ali uma aliança de obras, ou seja, Deus tinha a responsabilidade de preservá-los e eles tinham a responsabilidade de obedecer para serem preservados. A questão é que eles desobedeceram. E a característica principal da aliança na Bíblia é que quando ela é quebrada, a parte que quebrou tem que morrer. Não é como hoje que se eu fecho um negócio com uma pessoa, por exemplo, fecho uma sociedade numa empresa. Aí, de repente, essa pessoa me dá o calote e leva todo o dinheiro e eu sou obrigado a fechar a empresa. O máximo que eu poderia fazer hoje é levá-la na justiça. Mas eu não posso matá-la porque ela me roubou. Mas, na perspectiva bíblica, quando você fazia um pacto com alguém, se você quebrasse, podia ser considerado uma pessoa morta. Porque se a pessoa que foi lesada te pegasse, ela podia te matar. É por isso que as cidades fortificadas, por exemplo, que eram o que eu chamo hoje de protótipo de cadeia, foram criadas na lei mosaica. Por quê? Porque se uma pessoa quebrasse um pacto e ela fugisse até essa cidade fortificada, ela tinha que ficar presa lá até a morte do sumo sacerdote, para que surgisse um novo sumo sacerdote. Então, se o sumo sacerdote fosse velhinho, estava de boa, você ia ficar preso alguns poucos meses ou alguns poucos anos. Mas se o sumo sacerdote fosse novinho, 30 anos em diante, você ia ficar pelo menos mais uns 30, 40 anos preso. Aí sim, mudou de sumo sacerdote, você cumpriu sua pena. Você podia sair, que a pessoa lesada não podia te matar e ninguém da família dele podia vingá-lo. E aí, então, nessa perspectiva do pacto, quem quebrou o pacto no Éden? O primeiro casal. Então, nós herdamos o que nós chamamos de pecado original. Ou seja, todo ser humano já nasce em pecado por causa do primeiro casal. Mas aí Deus faz um novo pacto, historicamente falando, o pacto da graça. Ele chega para Eva e fala: olha, o seu descendente, que nós já sabemos que é Cristo, vai pisar na cabeça da serpente, ou seja, vai vencer o pecado e vai vencer Satanás. E, consequentemente, a morte. Foram os 3 grandes inimigos vencidos por Cristo na cruz do Calvário. E aí, quando isso acontece, isso só acontece porque
Antes da fundação do mundo, conforme o texto do Evangelho de João, a carta de Pedro, o livro de Apocalipse, diz que Cristo é esse que antes da fundação do mundo se propõe a tirar o pecado do mundo, ou seja, tirar o pecado daqueles que seriam regenerados. É o que nós chamamos então, depois historicamente, de pacto da redenção, que é quando Cristo encarna, anda entre nós, nos ensina o Evangelho, morre no nosso lugar e ressuscita como garantia de que morreremos, mas ressuscitaremos e viveremos eternamente com o Pai. Então, a razão pela qual você é aceito como filho e filha é porque Deus historicamente promoveu 3 pactos: das obras, que foi quebrado, o da graça, com a promessa de Cristo, e o da redenção, que foi quando Cristo veio e proporcionou essa redenção. Muito profundo, né? Legal. A outra crença, então como é que um cristão reformado vive? Crendo no pacto. Ele proclama o Evangelho, ele pratica ações sociais e ele se envolve com a cultura, promovendo contra a cultura, porque ele sabe que a salvação dele está garantida pelo próprio Deus a partir do que Cristo fez na obra da cruz. Ele não tem preocupações. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Será que eu estou salvo? Será que eu não estou? E tal. Por quê? Porque para aqueles que ainda não tiveram esse entendimento, é até legítimo ter essa preocupação, do ponto de vista de que o desconhecimento da doutrina leva a isso. Mas, em algum momento isso tem que acabar. Em algum momento esse cristão tem que crescer, espiritualmente falando. Em algum momento ele tem que amadurecer. Porque imagina, se ele ficar a vida inteira preocupado só com a salvação dele, ele vai a vida inteira olhar só para o umbigo dele. Ele vai ter a atitude mais egoísta que qualquer pessoa poderia ter, que é tentar se livrar do inferno, sendo que ele não consegue fazer isso sozinho. Aí, ao invés dele ser usado por Deus numa evangelização, para o ganho de outras vidas, para o ministério e o desenvolvimento e edificação dos santos na igreja local, de repente ele, para se tornar um líder, seja de departamento ou seja um ministro do Evangelho, ele fica travado e não faz nada disso. Por quê? Porque ele está olhando só para o próprio umbigo, com medo de não ser salvo. Todas as potencialidades que ele podia ter e que Deus podia usá-lo em prol do reino, fica tudo ali travado, porque ele está olhando para o próprio umbigo, morrendo de medo de perder a salvação. Agora, alguém que entendeu que o modo como Deus se relaciona é por pacto, se o pacto não pode ser quebrado, Deus vai quebrar o pacto dele, gente? Se o pacto não pode ser quebrado, mas o ser humano quebrou, e Deus já deu um jeito, matando um outro ser humano, que foi o seu próprio filho, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, se Deus não poupou nem mesmo ao seu próprio filho, então já está resolvido. Conforme os capítulos 9, 10 e 11 de Hebreus, o sacrifício de Cristo foi definitivo. Não precisa de mais ninguém morrer porque o pacto foi quebrado. Se você é justificado a partir da obra de Cristo e sobre você foi imputada a justiça de Cristo e Deus te vê como alguém que não tem pecados, por que ele vai querer te matar ou ele vai querer descumprir o pacto dele? Porque sobre alguém cujos pecados foram perdoados, está imputado, isto é, está colocada a justiça de Cristo, Deus sabe que você vai pecar? Sabe. Ele sabe que você luta contra os pecados? Sabe. Mas ele não considera isso uma quebra do pacto, porque o filho dele já morreu no seu lugar. Você não está quebrando pacto nenhum. Você simplesmente está inserido dentro dele pela justiça de Cristo. Entendeu por que é o solos Cristo? Entendeu por que é sola gratia? E você só tem condição de crer e de entender a sua condição existencial e espiritual agora diante de Deus pela fé.
É agora que vem a ironia da coisa, que é uma parte boa. Nem fé para isso você tem, é Ele que te dá. E onde você descobre tudo isso? Na Escritura, o solo da Escritura. Viu como é que um cristão reformado se pauta o tempo todo pelos 5 solas, quando ele vai crer nessas doutrinas bíblicas? Você não está quebrando nada. Você não tem como quebrar mais. Já foi quebrado, já foi restaurado pela obra de Cristo. Aí agora, antes que alguém pense assim, então estou liberado. Romanos capítulo 6, Paulo diz o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas porque a graça superabundou, isto é, ela transbordou, ela foi suficiente para encobrir e perdoar esse pecado, isso não me dá o direito de viver de qualquer maneira. Muito pelo contrário, que eu tenho os meus membros em santificação a Deus. Em outras palavras, que eu tenha os meus gestos, o meu comportamento, os meus valores, a minha crença, que estejam todas voltadas agora para Deus, para honrá-lo. E aí ele vincula esse entendimento com o batismo. O que é o batismo? É quando você é imerso, morrendo para o mundo, ou submerso, e você é retirado da água, como se fosse uma ressurreição, um novo nascimento, em que agora você vive para Deus. Então, para aqueles que falam assim, não, então se eu não quebro nada, eu vou viver de qualquer maneira, há de se questionar a conversão dessas pessoas. Muito provavelmente elas não entenderam o Evangelho e não entenderam essas doutrinas da justificação, da soberania, do pacto, porque senão elas não estavam vivendo de qualquer maneira. Elas estavam vivendo em santificação, em gratidão pelo presente da salvação. Não, justificação acontece no momento da conversão. O batismo é uma coisa que pode acontecer depois ou não. Tem gente que morre sem ser batizado. O batismo não justifica ninguém dos pecados. O batismo é apenas uma confissão pública da sua fé. É uma demonstração de que você morreu para o mundo e está vivendo para Cristo. Pode dar sequência. Ela não foi justificada. É porque, veja bem, Jesus morreu pelos nossos pecados e não pela nossa inteligência. A nossa inteligência, apesar de influenciada pelo pecado, tem algum grau de percepção. Então, se você chega para alguém ali fora e prega para ela, informa que Deus criou todas as coisas, mostra para ela que ela é pecadora, fala sobre Jesus, ela diz que quer esse Cristo, mas ela continua vivendo de qualquer maneira, então ela não entendeu no sentido de não ter tido a experiência de convencimento do pecado. Agora, dizer que ela não entendeu cognitivamente a sua mensagem, isso é impossível. Porque qual é a razão pela qual proclamamos? Exatamente porque Deus deu capacidade de todo mundo entender. Entende? Então, quando eu digo assim, ela não entendeu o Evangelho, é não entender no sentido de não ter tido a experiência de convencimento do seu pecado. Não é não entendeu no sentido de que ela é obtusa e não tem inteligência para perceber. Porque ela tem, e a sua pregação para ela, se ela viver uma vida inteira que nega Cristo, no último dia vai virar testemunho contra ela. Porque ela não vai poder dizer que não sabia. Porque você pregou para ela. Você foi um instrumento de Deus para que Jesus anunciasse. Entende? Então, é impossível que um convertido, alguém que tenha sido unido misticamente a Cristo, redimido, nascido de novo, experimentado o perdão dos pecados, tenha sido justificado e agora é compungido
é conduzido a viver em santificação, que ele viva de qualquer maneira. Para ele viver de qualquer maneira, há de se questionar se ele não é um mero simpatizante. Okay? Olha, fala que aqueles que experimentaram é impossível que retornem. Vamos entender os contextos. Você encontra alguns pastores, teólogos, alguns líderes, que eles vão defender que o eleito, aquele que é regenerado e aquele que é mantido por Cristo, ele não se desvia, ele não cai. Mas, então nesse caso, um desviado, se supostamente é porque ele não foi convertido, ele foi só um simpatizante. Entretanto, nós temos o fenômeno dos desigrejados hoje, que são pessoas que têm ainda algum nível de piedade, que têm ainda algum nível de temor a Deus, mas que se veem como pessoas que não conseguem mais congregar, ou por decepções pessoais, ou por ouvirem falar de decepções, ou por presenciarem decepções, seja com líder, seja com a doutrina da igreja. E quando eu falo doutrina, eu estou falando do falso ensino. Alguém ensinou alguma coisa antibíblica lá, essa pessoa entendeu que não dava mais para ficar naquele ambiente e saiu. Então, o fenômeno do desigrejado me leva a crer que talvez seja possível, sim, que eleitos, eles não caem da graça no sentido de ter uma oportunidade de retorno. Eles param, de repente, de congregar, eles param lembrando que desigrejado e desviado são conceitos diferentes. O desigrejado, de repente, ainda continua orando, lendo a Bíblia, participa de reuniões em casas, faz devocional. O desviado não, o desviado abandona todas as práticas cristãs. Mas aí, se esse desviado for um eleito, for alguém que Deus tem um plano de salvação na vida dele, inevitavelmente essa saída vai servir apenas para a experiência de ver que lá fora não presta. Eu tomo como base, por exemplo, apesar de que essa não é a interpretação original do texto, mas uma das aplicações possíveis, o filho pródigo. O filho pródigo saiu, chegou lá fora, viu que não prestava e voltou, na parábola que Cristo conta. Então eu acredito que eleitos, que regenerados, possam de repente ter experiências negativas, saírem e, se eles morrerem desviados, aí sim, eu posso, como teólogo, concluir que eles, na verdade, nunca foram salvos, porque não existe pecado que impeça Deus de os salvar. Agora, se eles retornarem para a presença do Senhor, e depois, quando morrerem em Cristo, então eu posso pressupor que a sua experiência foi uma proposta didática do próprio Deus, permitida pelo próprio Deus, para que essas pessoas aprendessem que andar fora da presença de Deus não tem valor, não tem legitimidade, entende? Essa é uma leitura que eu faço a partir do fenômeno dos desigrejados. Nós não podemos olhar com um certo ranço para aquele que se desvia, porque às vezes pela sua própria experiência de evangelização, você se depara com alguém que está desviado, e quando você prega a palavra de Deus para esse desviado, ele volta e fica firme de novo, entende? Então eu particularmente não creio que 100% de quem desvia, dos desviados, é porque eram meros simpatizantes. Alguns realmente eram. E é aí que a gente cai naquele contexto lá de Hebreus. O contexto de Hebreus, na verdade, está sendo colocado a suficiência de Cristo. E ali, na verdade, o autor, ele não está dando uma abertura doutrinária para se crer em perda de salvação.
Ele está dando uma argumentação como se ele estivesse ironizando. Ele está colocando, olha, por quê? Porque como ele está falando para uma igreja determinada, ou um grupo de igrejas determinadas, constituídas por hebreus, que agora são também cristãos. E ele fala, olha, eu deveria estar falando para vocês coisas muito mais aprofundadas, mas eu tenho que ficar voltando nos oráculos porque vocês ainda não se firmaram. Então, quer dizer, ele está falando com pessoas que não são fortalecidas na fé. Ele está falando com pessoas que muito provavelmente, devido às perseguições, estão apresentando dificuldades de seguir Jesus e de perseverar. Então ele está relembrando, olha, lembra quando você converteu, lembra da sua experiência com o Espírito Santo, lembra da sua experiência da pregação do Evangelho que você ouviu. Se depois disso tudo que você ouviu, se depois de toda a pregação que você ouviu, se depois de entender que Cristo é suficiente, se depois de você entender que só Ele é o mediador entre Deus e os homens, que Ele é superior aos anjos, que Ele tem controle de absolutamente tudo, se você sair, é como se Ele estivesse dizendo assim, se nem Cristo e a crença nele te segura, realmente não tem nada mais que te satisfaça, você não vai encontrar mais nada. Então esse é o contexto, não tem a ver com uma abertura para a crença em pessoas que se desviam. Ali ele está colocando essa condição de uma chamada, firma aí rapaz, caminha, lembra da sua experiência, porque se depois de você ter experimentado Cristo, que deu sentido para a sua vida, se você negar, não tem nada mais que te satisfaça, ok? E aí, nós temos aqui mais 3 crenças, que eu vou tentar sintetizá-las por causa do nosso horário, para a gente tentar terminar às 21h30. A próxima crença, então, de um cristão reformado, até aqui, sobre as crenças e como um cristão reformado vive, está tudo bem? Tudo ok? Então, a próxima crença é em relação à lei de Deus. Muitos cristãos tendem a inutilizar o Antigo Testamento porque acreditam que se Jesus cumpriu toda a lei, então eles não têm necessidade de conhecer essa lei e de vivê-la. O problema todo é que isso é um grande equívoco. Isso é um tremendo equívoco, porque preste atenção, a Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus inspirou pessoas no Antigo Testamento para escrever aqueles 39 livros, de Gênesis a Malaquias, e esses livros foram canonizados, isto é, eles foram considerados palavra inspirada de Deus, para que Deus ia deixar numa Bíblia? Para aqueles que ainda hão de crer na palavra, ou seja, nós e toda a geração do futuro, e todo mundo por quem Cristo orou, que nasceu e já morreu nesses 2000 anos. Para que Deus ia deixar os 39 livros do Antigo Testamento se eles são inúteis? Quando eu digo que ele é inútil, isso é uma forma discreta de falar, o senhor é um incompetente. Por que o senhor está deixando um negócio que não tem a menor serventia para mim? Ou seja, essa crença é um equívoco, baseado numa arrogância. E ao mesmo tempo, numa ignorância. A falta de conhecimento do Antigo Testamento, como a história que aponta para a redenção e para a necessidade de redenção. Ou seja, a gente não tem nem palavras para descrever esse desprezo que alguns cristãos têm pelo Antigo Testamento e, consequentemente, pela lei de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que a lei é a ponte, é o aio que conduz até Cristo. Por meio da lei eu descubro que sou pecador, como Paulo escreve lá em Romanos, e descubro que eu sou incompetente moralmente falando e que eu não tenho condições de ser obediente a Deus. Aí quando eu estou no fundo do poço, que eu vejo que não tem alternativa para mim e que eu sou totalmente digno de morte, da condenação eterna, aí o pai vira e fala, agora você entendeu, olha o que meu filho fez por você na cruz, então vem cá, agora eu te recebo como meu filho, porque agora você entendeu que você não tem condições de fazer boas obras para se salvar.
Onde você aprendeu isso? Pela lei que está no Antigo Testamento. E todas as histórias de todos os personagens que pecaram, mas que foram salvos porque creram que Deus haveria de providenciar a salvação deles. Então, quem viveu no Antigo Testamento era salvo porque cria que Deus ia providenciar. Quem vive hoje é salvo porque crê que Deus já providenciou, no caso, o Senhor Jesus. Então é um grande engodo, é uma grande falácia, é uma grande ignorância, é uma grande perda de percepção, desprezar o Antigo Testamento. Por quê? Porque a promessa de que Deus providenciaria o descendente da mulher para pisar na cabeça da serpente, não está no Novo Testamento, está no Antigo. Se você não entender a teologia da criação e não entender a teologia da queda, a sua teologia da redenção fica incompleta. Você fica achando que você pode cooperar com Deus para ser salvo, o que é uma grande ignorância. Por quê? Porque você só vê de Jesus em diante. Você não viu nada do que aconteceu para trás. E de todas as mensagens salvíficas do Antigo Testamento que apontam para Cristo, incluindo a própria lei. Então, uma consequência natural da maneira como entendemos a relação entre as alianças, que é aquela aliança das obras, da graça e da redenção, é a maneira como entendemos a relação entre o cristão e a lei de Deus revelada no Antigo Testamento. Embora reconheçam que há aspectos da lei que pertencem somente ao contexto nacional e do governo de Deus sobre Israel, cristãos reformados enxergam um cerne moral de continuidade na lei, representado principalmente pelos 10 mandamentos. Nesse caso, então, cristãos reformados creem que toda a lei de Deus é dividida entre lei cerimonial, lei civil e lei moral. Então, aquilo que você lê no Antigo Testamento, que é lei civil, você não precisa obedecer, porque você não é israelita e não está num acampamento com Moisés no Antigo Testamento. Aquilo que você percebe que é lei cerimonial, que é, por exemplo, a matança de animais, não tem necessidade, porque o sacrifício de Cristo é definitivo. Ok? Mas aquilo que é moral, Cristo não precisou repetir. Por quê? Porque já está lá para ser obedecido. Então, onde você aprende, por exemplo, que incesto, que homossexualidade, lesbianismo são pecados, zoofilia, que é a relação entre seres humanos e animais, é pecado? Em Levítico, capítulo 18 e capítulo 19. Não precisa disso ser repetido no Novo Testamento, já está lá para ser seguido. Percebem? Aquilo que é moral na lei precisa continuar sendo seguido por nós para sermos salvos, mas porque já fomos. Então, quando seguimos essa moralidade bíblica, é para Deus, apesar de que isso resulta em glória para Ele, mas é para quem está ali fora, que vê que a sua vida é diferente, que vê que a sua vida é melhor porque você tem paz, porque você segue essa moralidade. Ou seja, essa moralidade é para que você dê testemunho da moralidade do reino de Deus. Por que Israel era uma comunidade diferente naquela época? Já existia o código de Hammurabi há 1000 anos. Já existiam códigos babilônicos, códigos egípcios. Mas por que a lei mosaica é diferente? Porque ela não é baseada em construções sociais. Ela é baseada no próprio Deus e na moral que todo ser humano recebe advinda dele. Legal, né? Pois é, eu vou esperar vocês depois lá no seminário, porque a gente vê essas coisas mais aprofundadas no seminário.
E aí, como é que a gente vive? Como é que um cristão reformado vive? Ele vive entendendo que a lei, hoje, na nossa vida, serve para refrear a maldade dos homens, mostrar que devido à nossa desobediência nós necessitamos de um Salvador, e para indicar ao cristão como viver uma vida que agrada a Deus. Então, seguir a lei de Deus hoje, o aspecto moral da lei, tem esse objetivo. E aí as outras duas doutrinas giram em torno do culto e da graça. O culto, eu vou ser bem objetivo, baseado em Êxodo capítulo 20, versículo 4 a 6. O cristão reformado, ele crê no princípio regulador do culto, que se resume à afirmação de que devem fazer parte do culto público somente os elementos expressamente ordenados nas Escrituras. Nesse caso, orações, cânticos, leitura e pregação da palavra e a administração dos sacramentos, ou ordenanças, que são o batismo e a ceia. É por isso que não tem dança, por isso que não tem teatro, por isso que não tem show de luzes, por isso que não pinta a igreja de fundo preto, por isso que não se canta música do Jota Quest, como uma denominação que está circulando aí pelas redes no horário do culto, porque nada disso glorifica a Deus. Ele estabeleceu a forma correta como ele quer ser glorificado e adorado no culto público. Então, as invenções humanas, elas não são recebidas por Deus. Elas não são. Alguém pode falar, mas aí a gente podia pintar, podia fazer assim, podia fazer assado. Não. Evidentemente que existem as manifestações expressas da cultura. Por exemplo, um trabalho de criança, e a criança faz um teatrinho, ou a criança dança, ou a criança canta num coral. É um contexto diferente. Por quê? Porque se trata de criança. E se trata de um retorno para os pais de como a criança está sendo biblicamente educada. Mas isso não faz parte do culto a Deus. Isso é um momento que existe ali para os pais. Evidentemente que Deus não vai, então agora eu vou fechar os olhos, eu vou virar as costas, porque isso não tem nada a ver comigo. Não é isso. Mas esse tipo de expressão artística, ele só poderia ser feito por jovens e adultos numa estratégia de evangelismo, por exemplo. Mas no culto, não. No culto deve haver apenas orações, cânticos, exposição da palavra, no caso a pregação, e quando necessário, o batismo e a ceia. Só. Cristãos reformados creem nisso. Ok? Ponto. Não tem muita mexida no sentido de inventar coisas, porque não precisa. Deus não precisa disso. Nosso Deus é um Deus simples. É claro, a gente não confunde esses princípios com costumes, usos e costumes, como horário de culto, roupas que serão usadas, se as ofertas vão ser coletadas antes, durante ou depois do período musical, ou se vai ser coletada antes, durante e depois da pregação. Isso aí faz parte dos usos e costumes da igreja. Se vai transmitir culto, se não vai transmitir, isso não tem nada a ver com o princípio regulador do culto. O que tem a ver com o princípio é a nossa conduta, orações, cânticos, exposição das escrituras e ministração dos sacramentos. Ponto. E finalmente, a doutrina da graça. Há na teologia reformada uma forte ênfase no que se chama de meios de graça, que são práticas e atividades que Deus nos deu para nos abençoar e fortalecer a nossa fé, derramando graça sobre nós. Então, quando eu oro aqui no período do culto, quando eu oro na reunião de oração,
quando eu oro na minha casa, fazendo a minha devocional, quando eu leio e estudo a Bíblia, aqui no estudo bíblico, ou na escola bíblica, ou no seminário, ou eu ouço as pregações nos cultos regulares, de quarta-feira, de domingo, ou qualquer denominação que defina o seu dia de culto público, a oração, a leitura das Escrituras, são chamados de meios de graça. A própria pregação é também um meio de graça. O batismo e a ceia são meios de graça. O que nós chamamos de meios de graça? Nós dizemos que Deus derrama sobre nós a sua graça quando nós exercemos estas ações, e esse derramar de graça nos fortalece na fé, nos ajuda a consolidar a nossa crença em Deus e na promessa de que Jesus vai voltar, e de que então vale a pena continuar vivendo essa vida de santificação. Um cristão reformado então vai crer que ele não ganha méritos por aquilo que ele faz. Ele faz porque foi em primeiro lugar agraciado por Deus. Deixa eu ver se eu acho uma frase muito interessante aqui que consolida essa aprendizagem. A frase diz assim: não, o louvor não liberta, quem liberta é aquele a quem louvamos. Não, a oração não faz milagres, quem o faz é aquele a quem oramos. Não, nossa fidelidade não move as mãos de Deus, as mãos de Deus é que nos tornam fiéis. Não somos salvos por nossas obras, porém elas testificam da nossa salvação. Aí o autor até colocou: que mania nossa de inverter os papéis. Bom, enfim, a frase tem por objetivo consolidar esse entendimento da graça, de que tudo aquilo que fazemos regularmente de segunda a sexta, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos sociais, na própria igreja, no relacionamento com os departamentos, com os ministérios, com os demais cristãos, nas amizades, no próprio culto, tudo aquilo que fazemos pela graça de Deus. Então há duas definições na teologia de graça: a graça comum e a graça especial. A graça comum é a ação misericordiosa de Deus, dentro da sua soberania, de fazer com que todas as coisas funcionem diariamente e de preservar todas as coisas, inclusive a própria humanidade. Porque se Deus não estivesse usando dessa graça comum, a humanidade já tinha sido destruída há muito tempo, por causa do pecado. Porque o pecado nos conduz à autodestruição. Então, todo o bem que alguém ali fora faz porque quem o capacita a tomar aquela atitude bondosa é o próprio Deus. E isso no final vai virar testemunho contra essa gente toda. E quem teve a experiência da regeneração, do novo nascimento, converteu-se a Cristo, experimenta a graça especial. Onde nós encontramos a graça especial? No sola Escritura. Temos na Bíblia todas as orientações de quem é Deus, quem somos, qual o propósito da nossa vida, para onde iremos, como nos relacionar com Deus, como nos relacionar com o nosso próximo, nosso semelhante, e como nos relacionar com o restante da criação. E a parte mais linda que eu acho na Escritura é que está tudo implícito na história humana. Todas as experiências humanas estão contidas lá, nada escapa. Então, para tudo que você necessitar existencialmente, moralmente, espiritualmente, basta recorrer às Escrituras. E aquilo que é experiência cultural, mas que não está nas Escrituras de uma forma direta, mas há princípios que regulam para que você entenda. Por exemplo, passar um cheque sem fundo é estelionato. Não existe uma orientação bíblica sobre o estelionatário,
mas existe a orientação bíblica sobre aquele que defrauda. Viu que legal? Então, se você tiver esse olhar de como interpretar a sua realidade, a sua cultura, à luz das Escrituras, dado pelo próprio Espírito, então você vai ter essa clareza de que a graça comum existe para que a humanidade não se destrua, e a graça especial é a orientação bíblica que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Cristãos reformados, então, recapitulando, creem na graça, creem no culto, creem na lei, creem no pacto, creem na soberania e creem na justificação pela fé, e cada uma dessas doutrinas o conduz a viver do modo como nós exemplificamos aqui ao longo do estudo. Então, em resumo, como vive um cristão reformado? Ele vive pautado na teologia reformada, sintetizada pelos 5 solas, e aplicando na sua consciência e na sua ética cada uma dessas doutrinas, para que a sua vida represente os interesses do reino nesse mundo. Por isso que a gente diz que nossa vida já não é mais nossa, ela pertence ao Senhor Jesus, e é para nós uma honra, um privilégio, um presente, uma alegria gigantesca, inenarrável, indescritível, inexorável, viver para Cristo e na presença dEle, até que Ele volte. Amém? Então, na próxima quinta-feira, eu não sei se serei eu ou se será o pastor Maxwell, onde nós vai falar sobre as características de uma igreja reformada, porque hoje falamos do cristão reformado, levando em consideração a sua individualidade, o seu estilo de vida, o indivíduo que crê em Cristo, e como é que ele assimila as doutrinas, e como é que na sua vivência ele pratica essas doutrinas. Quando chegar na próxima quinta-feira, nós vamos falar da igreja, então, agora, levando em consideração a coletividade. Como deve crer a coletividade? No que crê a coletividade? Como essa coletividade é regida? Quais são os princípios bíblicos que conduzem essa coletividade? E assim sendo, qual seria, então, a importância da igreja nesse mundo? Afinal de contas, já pararam para pensar que depois que você se rendeu a Cristo, você não morreu e não está com Ele? Por que você não morre instantaneamente e não vai ficar com Cristo? O que você ainda está fazendo aqui como igreja? Por que você está aqui? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Volto a dizer, não sei se serei eu ou se será o pastor. Se for o pastor, vocês ainda estarão mais bem servidos. Vamos orar? Antes da gente orar, perguntas, curiosidades? Então, ok. Ó Deus, em nome de Jesus, nós bendizemos e engrandecemos o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que temos de passarmos por mais um estudo bíblico, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque com certeza aquilo que nós aprendemos essa noite muda a nossa vida, nos fortalece na fé, nos dá incentivo para nós perseverarmos. E eu te louvo, ó Deus, porque nós só perseveramos porque o Senhor persevera conosco. Nós só continuamos a nossa caminhada porque é o Senhor que nos sustenta como Pai. Então que a partir de hoje, Senhor, nos sintamos como filhos, que o nosso relacionamento com o Senhor seja de filho, e que haja em nós alegria por sabermos que fomos regenerados, nascidos de novo, justificados dos nossos pecados, perdoados dos nossos pecados. Então que o Senhor nos habilite, nos capacite cada vez mais a vivermos uma vida em santificação para a glória do santo nome do Senhor, meu Deus. Que no nome de Cristo Jesus, meu Deus, possamos fazer a diferença, sendo capazes de explicar para outros irmãos aquilo que nós aprendemos essa noite, para a glória do nome santo do Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Deus, os que estão presentes e aqueles que estão acompanhando o estudo pela internet, e ainda aqueles que hão de acompanhar esse estudo, hão de assistir esse estudo depois. Muda a vida dessas pessoas para melhor,
traga paz, traga alegria da salvação no coração daquele que assistir esse estudo, para a glória do nome santo do Senhor, em nome de Cristo Jesus, meu Deus. Amém, amém e amém, Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês.